Os primeiros cristãos eram comunistas. Tinham tudo em comum, não tinham propriedade privada, que é uma marca do comunismo. Será que eles eram comunistas? E a resposta é, claro que não. Eles não eram comunistas. E eles não eram comunistas em primeira parte porque vinha deles, não eram obrigados a vender ou a dar aquilo que era seu, vinha deles. E davam então de livre vontade para a caridade. Não está bem certo ou bem claro se era mesmo tudo ou se era só uma expressão de dar a caridade. Os apóstolos, com o tempo, não tomavam conta dessa caridade, foram os diáconos. Eles juntaram-se e disseram: a gente estamos ocupados com muitas coisas, precisamos de alguém para tomar conta do que é a caridade das viúvas e coisas assim. E depois os diáconos é que se encarregavam disso. Mas os primeiros cristãos, na sua fé, tal qual como nós, tinham e queriam viver aquele grande ideal que é de ajudar o próximo. Isso é bem óbvio. E nós devemos ter sempre o ideal de querer e ajudar o próximo, sobretudo o mais pobre, aquele que precisa mais, porque eles são aqueles que Nosso Senhor dizia, aqueles mais pequenos dos nossos irmãos, que às vezes nem sequer sabemos que são, e fazer como se fosse ao próprio Senhor. Mas eles não eram comunistas. Faziam era da sua própria livre vontade. E muitas vezes, infelizmente, sobretudo na América Latina, há muitos anos atrás e ainda hoje, como sempre, as pessoas podem usar como versículos como este para então querer casar certas filosofias políticas e querê-las justificar com uma fé que é o que não se deve fazer, mas faz parte da vida. Havia, em primeiro lugar, ter coisas em comum. Será que é tudo em comum? Eu acho que a resposta é não. Há coisas que são minhas, há coisas que são de vocês e algumas coisas estão em comum. Nem tudo. Não é aquela anedota do que é meu e o que é teu é nosso. Não é bem assim. Algumas coisas são minhas, algumas coisas são de vocês e algumas coisas temos em comum. Como, por exemplo, esta igreja. Esta igreja foi feita de pessoas que dos seus bens puseram à disposição para fazer e termos isto aqui em comum, cada um dando conforme as suas possibilidades. De certeza que houve muitos que tinham muito mais possibilidades, mas não ajudaram um pouco ou nada. E houve outros que tinham menos possibilidades e também não ajudaram um pouco ou nada. E houve quem desse muito, conforme aquilo que estava no seu coração. Porque para dar e para ser generoso não importa o que nós temos no banco. O que importa é o que nós temos no coração e para dependermos de Deus. Algumas coisas são minhas, algumas coisas são de vocês e algumas coisas estão em comum. Então aqui há uns anos havia um padre que lá na sua paróquia, na sua freguesia, tinha aquele costume de dizer que tudo era nosso, por causa que dali a uns anos ele ia para outra paróquia e não ia levar nada, não era dele, era da paróquia, era nosso. Tinha uma empregada lá em casa e essa empregada, depois ela não, era uma coisinha mais slow, era uma coisinha mais vagarosa para entender essas coisas. Teve lá um certo dia que ela viu que o frigorífico estava partido. E ela então vai ter com o padre e disse: Senhor padre, o teu frigorífico está partido. E ela disse: a senhora já lhe disse tantas vezes, o frigorífico não é meu, o frigorífico é da paróquia. E não o vou levar comigo, o frigorífico é nosso, aprende, é o nosso frigorífico, é da paróquia. Dali a uns tempos passados, partiu-se o micro-ondas. E ela veio ter com o padre e disse: Senhor padre, o teu micro-ondas partiu-se.
E lá vai o padre, a mesma cantiga. Eu já te disse tantas vezes, o frigorífico não é meu, não o vou levar. Ele é daqui, é o nosso frigorífico. Aprende, isto é nosso, não é meu. E com o tempo ela aprendeu. E num certo dia estava lá uma festazinha qualquer e ela teve que ir ao quarto do padre para arranjar-se lá o que for. E ela já tinha aprendido aquilo do nosso e ela viu um rato debaixo da cama do padre. E ela vem toda aflita e chega e diz: Senhor Padre, tem um rato debaixo da nossa cama. Aí de repente, já tudo não é nosso. Há certas coisas que são minhas, há certas coisas que são de vocês e há certas coisas que são em comum. E ainda bem que nós temos aquilo que é nosso, temos o direito à propriedade privada, temos o direito para querer crescer os nossos negócios, os nossos talentos, para poupar e tentar fazer uma vida melhor e dar uma vida melhor aos filhos, aos netos e ajudar. E nós devemos de sempre esforçarmos para estarmos numa posição de poder ajudar e não estarmos contentes ou pensarmos que somos bons por sempre estar na posição de sermos sempre ajudados. Então aí, nós notamos que eles tinham certas coisas em comum. Tinham a querer viver aquele ideal de ajudar o próximo, mas vinha deles. Não era obrigado, era deles. Faz pensar de uma outra história. Havia, há anos atrás, lá na União Soviética, na Rússia, estavam dois comunistas a falar bem do comunismo e que era bom o comunismo. E teve um que disse ao outro: camarada, se tu tivesses 2 casas, tu davas-me uma dessas casas? E ele disse: claro que sim, camarada, se eu tivesse 2 casas, eu dava-te uma casa. Depois eu disse: camarada, se tu tivesses 2 carros, tu davas-me um dos teus carros? E ele disse: claro que sim, camarada, se eu tivesse 2 carros, eu dava-te um. Depois eu disse: camarada, se tu tivesses 2 galinhas, tu davas-me uma dessas galinhas? E ele disse: claro que não, porque eu tenho 2 galinhas. Fácil era dar aquela casa que ele não tinha, o carro que ele não tinha, mas ele tinha 2 galinhas. Isso aí já era mais difícil de dar. E nós devemos sempre desconfiar daqueles que são a favor de tirar o que é dos outros para dar aos pobres. Temos sempre muito desconfiar de quem é a favor de tirar de alguém para dar a seja quem for. E nós devemos de esforçar-nos para ser pessoas que queremos dar e damos de coração, não que nos vem tirar à força, sem querer, mas do coração. Há sempre gente que é muito bom para dizer o que é que os outros devem de fazer e o que os outros devem dar, mas da sua própria algebeira sai muito pouco ou nada. Os primeiros cristãos não eram comunistas. Tinham era muito amor por Deus, tinham era muito amor pelo próximo e queriam ajudar. E isso de querer ajudar muda conforme os tempos, os anos, porque está sempre a mudar. A mudança faz parte da vida. E até com o próprio tempo, dentro da vida dos primeiros cristãos, chegou um ponto que vem São Paulo e diz: meus amigos, quem não quer trabalhar também não vai comer. Porque eles notaram que houve pessoas que começaram a viver daquilo que os outros davam e já não queriam trabalhar, não queriam se esforçar. E São Paulo teve que adaptar o que é que significa ajudar o próximo, segundo as circunstâncias que viviam. Ainda bem, como hoje, nos dias de hoje, ainda bem que nós vivemos, sou 100% a favor do sistema económico, social, como nós temos aqui na América. Ainda bem que nós temos o welfare, ainda bem que nós temos o seguro social, ainda bem que nós temos medical, ainda bem que nós temos tantas coisas para ajudar os pobres e as pessoas que têm dificuldades. Ainda bem.
Ainda bem por causa que eu, como imigrante, quando cheguei à América, nós recebemos também dessas ajudas. Eu ainda me lembro de nós irmos a um lugar do condado que dava umas caixas e, sobretudo, uns baldes de manteiga de amendoim e sacas de arroz e de feijão, ainda bem. E depois meu pai, que teve medical, todas as operações que ele teve, um homem que nunca trabalhou um dia na América e ainda recebe uma reforma do governo americano e ainda tem medical e toca a pagar operações e coisas assim. Ainda bem, não tem nada contra isso. Mas não quer dizer que não há abusos. E não quer dizer que não há gente que abusa e mente de propósito para roubar aos mais pobres. E não quer dizer que há pessoas que começam a depender e a viver disso e passa de geração para geração e não querem se esforçar e trabalhar para melhorar as suas próprias vidas, mas estão contentes com esse constante pedir. E nós temos que ter a realidade disso e como é que nós podemos ajudar essas pessoas. Porque é pobre e quem é pobre está sempre a mudar. E nós temos que ter sempre o ideal de ajudar o próximo. Mas também temos que ter a coragem de adaptar o ideal às diferenças do mudar dos anos. Como por exemplo, aqui há uns anos atrás, muitos anos atrás, tinha o meu primeiro carrinho. O meu primeiro carro, eu tinha 24 anos quando teve o meu primeiro carro e foi uma oferta, nem sequer eu comprei. Era um Honda Civic 93, 94, uma coisa assim velha, dada. E dava um dia numa bomba de gasolina, numa gas station em Bakersfield. Estava lá a pôr lá gasolina, já sabe? E veio um rapaz que estava num BMW. E esse rapaz veio num BMW e estava a pedir gasolina, as pessoas estavam a ouvir errada. E ele veio ter comigo e ele pediu-me gasolina e disse a ele que não. E ele disse, tu tens um BMW que é 3 ou 4 vezes mais caro que o meu e gasta muito mais gasolina que o meu, vende o teu carro, compra um carro barato como o meu e vais ter gasolina por muito e muito tempo. Agora, uma pessoa rica com BMW vai pedir gasolina a mim, com um carrinho baratinho, que gasta pouca gasolina? Eu acho que não. Então, eu ajudei aquele homem. Vende o teu carro, dei-lhe um bom conselho. Se ele seguisse o meu conselho, ele não andava para aí a pedir gasolina quando ele tinha muito mais do que eu. E não existe tanto assim que as pessoas querem manter um certo nível de vida, mas não querem ter o trabalho nem o esforço para ter esse nível de vida. E isso é ajudar o próximo, isso é ajudar o pobre. Eu acho que não. O que é pobre, o que é pobreza, todas as coisas mudam constantemente. E nós não podemos ajudar o próximo como fazíamos há 50 anos atrás, porque o mundo mudou de 50 anos atrás. 50 anos atrás, vocês que viviam há 50 anos atrás, mesmo lá, vamos dizer, nas ilhas, ou mesmo já aqui, talvez, alguns, como a vida mudou e o que é pobre. Porque antigamente havia famílias, eram famílias numerosas, ajudavam-se um pouco mais aos outros. Antigamente tudo era pobre, mas tudo tinha, bem, não tudo, mas a maioria, tinha um sarradinho, tinha um quintalinho, tinham uma maneira de sustentarem-se a si mesmo, sem depender das outras pessoas, pelo menos para comer. Hoje já não é bem assim, é mais difícil. De certeza que há muita gente a viver nas ruas porque não tem família. Essa faz parte da realidade da vida. São outras. Droga, há 50 anos, vocês nem sequer sabiam isso o que era. Hoje toda a gente sabe isso o que é. E isso pode transformar a pessoa mais rica, pobre, em menos de um minuto. As coisas mudam. E nós temos que adaptar o ideal às realidades de hoje. 50 anos atrás, havia muitos de vocês, talvez alguns de vocês não tinham sapatinhos quando eram crianças. As raparigas tinham. Porque lá nos Açores, os homens já andavam descalços
para as suas mulheres e as suas filhas terem alguma coisa, mesmo que fosse um tamanco feito de madeira, mas elas tinham alguma coisa nos pés. Os homens é que não, porque o homem é forte e é valente e é para dar a sua vida para cuidar e proteger a sua mulher e as suas filhas, os seus filhos. Era essa a mentalidade nos Açores. Hoje já não é assim, como todos vocês sabem. E está bem, pode ser que vocês não tinham sapatos quando eram crianças, mas tinham um fato em casa, tinham umas calcinhas melhores e uma camisa melhor para os dias de festa, não era assim? Para casamentos e coisas assim, iam com vestido, iam com um casaquinho, embora que era assim. E no domingo de Páscoa, que não foi há muito tempo, veio tanta gente a esta igreja como veio à minha, que há 50 anos não havia um pobre que se atrevia a ir à missa vestido daquela maneira. Sim ou não? A noção do que é a riqueza e a pobreza está sempre a mudar, meus amigos. E nós não podemos ajudar o próximo e o pobre como fazíamos há 50 anos, porque as coisas mudaram muito em 50 anos. O que temos é adaptar o ideal de ajudar o próximo às realidades ou dos tempos de hoje, para como é que verdadeiramente podemos ajudar, seja lá quem for. E fazemos isso porque ajudar por ajudar, ajudar por ser bom? Pois claro que não. Não é por isso que nós fazemos isso. Nós fazemos isso para querer imitar o Senhor. Veio Nicodemo ter com o Senhor e sem lhe dar um centavo, nosso Senhor hoje dando-lhe verdades, conselhos. Foi isso a maneira como ele ajudou. Também ele não veio pedir dinheiro, mas veio pedir coisas mais importantes. Veio pedir que lhe explicasse como é que alguém podia nascer de novo. E aí o Senhor vem e diz, olha, um pouco como o vento que nós não sabemos de onde é que vem, mas sopra, faz barulho, e não sabemos bem a direção em que ele toma, por onde é que vai, mas ele existe, e há certas coisas que nós não sabemos bem, mas sabemos que existem. Estava a falar da fé, no fim, isso é um pouco da fé. Quando nós dizemos mistério, um mistério não é aquilo que nós não sabemos, mas acreditamos. Não, isso não é um mistério. Mistérios são aquelas coisas que nós sabemos, mas não sabemos a explicar. Um pouco como o vento. Embora que nós hoje temos um pouco mais de entendimento das coisas, mas o vento é sempre imprevisível. Por mais que os da televisão que vão dizer o prognóstico do tempo, por mais que eles sabem, por mais satélites que eles têm lá em cima, eles enganam-se constantemente. Por mais que eles sabem. Porque estamos sempre a aprender. Mas o vento existe, é uma realidade. E nós seguimos essa realidade. E a partir daí é que nós podemos, destas coisas básicas, é que nós podemos então a compreender as coisas mais importantes. E se não temos essas coisas básicas, como o nosso Senhor disse a Nicodemo, tu és um mestre e não sabes isto? Se tu não sabes isto, o que é que tu sabes? O que é que tu sabes do resto das coisas da vida? E essa é de vez em quando sempre daquelas coisas que humilham tantas pessoas que podem saber tanto sobre tantas outras coisas, mas de certas coisas básicas não sabem, que as pessoas humildes sabem. Então, tu não sabes isso que é básico? Às vezes é humilhante, mas é assim. É um pouco como os especialistas. Quem é um especialista? Um especialista é uma pessoa que sabe muito sobre uma coisa e nada sobre o resto. Isto é que é um especialista. Vamos a um especialista do fígado. Está bem, vamos ao lado que o especialista. Ele sabe muito sobre o fígado, mas não sabe nada do resto das coisas. Ao contrário daqueles doutores que sabem tratar de tudo. Mas algum, da cabeça, eu não sei, não, tens que ir para um especialista. Ele é que sabe, eu não sei nada disso. Eu só sei de fígado.
sabe muito sobre uma coisa e nada do resto. Melhor é saber uma coisinha de tudo. E isso aí vai nos ajudar um pouco mais. Então, Nosso Senhor fala-nos na fé, termos as bases, e das bases é que vamos crescer. Das coisas simples, vamos crescendo na fé, para aceitarmos cada vez mais, até aquelas coisas que são difíceis de explicar e de compreender, mas que pela fé vamos chegando lá e queremos chegar lá. Então aí nós queremos ajudar o próximo, porque isso é o imitar e viver a doutrina do Senhor. É por isso que o fazemos. Mas queremos o fazer bem. Não é só dar por dar, porque pode ser que o dar por dar é a pior coisa que nós podamos fazer a alguém, é o dar por dar. Penso, por exemplo, numa história que aconteceu há um ano, por aí. Ali em Rilmar de Roda da minha igreja, havia um rapaz que vivia na rua. Eu conhecia-o bem, e às vezes ele ia lá à igreja pedir, dávamos comida, coisas assim. E sempre a tentar para ver se ele ia para um lugar para se tratar, e não queria. E depois teve um dia que conseguimos. E ele foi para um lugar para se tratar, e teve lá um mês e tal, por aí. E ele, quando saiu para fora, teve ali uns dias bons, e o pai dele estava contente de ele estar daquela maneira, que deu um carrinho e dele, eu acho que foi 4 ou 5 mil dólares para ele ajudar a ele arranjar um lugar e coisas assim. Ao fim de uma semana ele apareceu morto no carro do pai, de uma overdose de droga que comprou com o dinheiro que o pai lhe deu. Porque às vezes o pior que nós podemos fazer a alguém é dar-lhe dinheiro. De certeza que todas as nossas famílias temos alguém que é assim. E é difícil, claro que é difícil. Saber ajudar não é ajudar por ajudar. Então assim, temos sempre esse ideal de querer ajudar o próximo, mas temos de saber como é que vamos ajudar o próximo. Porque nós não somos livres para fazer o que queremos. Nós somos livres para fazer o que devemos de fazer. Dever, que é uma palavra que não se usa muito nos dias de hoje. Dever. Nós todos temos deveres. E são os deveres na vida que nos ajudam a ter um sentido e um propósito para as nossas vidas. O dever é muito importante. Então somos livres não para fazer o que queremos, mas sim para fazer o nosso dever. E aquele pobre rapaz pensava que era livre para fazer o que queria e fez, acabou morto. Se ele pensasse do dever para com os seus pais, para com o dever para com a sua família, de certeza que não pensava e não fazia coisas assim. Temos o ideal, ajudar o próximo, mas temos que pensar como é que ajudamos o próximo, porque as coisas estão sempre a mudar e não é só dar por dar, mas a querer realmente ajudar. O batismo é um dom que vem do céu, e ao céu conduz aqueles que o recebem. Oremos ao Senhor que assim nos ensina. Jesus ressuscitado, ouve-nos. Pelos catecúmenos, a quem o batismo dá a vida nova, pelos fiéis que dão testemunho da ressurreição do Senhor e pelas paróquias que repartem com os outros o que têm, oremos ao Senhor. Pelas instituições que em tempo de crise são solidários por todas aquelas que em vez de faltar realizam obras, e pela conversão dos que apenas pensam em si,
Oremos, irmãos. Pelos que acreditam nas coisas do céu que Jesus revela, pelos que não se escandalizam com a cruz onde ele morreu e pelos que, abraçados a ela, hão de chegar à vida eterna, oremos, irmãos. Pelos lares de idosos, onde vivem os mais pobres, pelos que apoiam com os seus bens e pelos que aí trabalham com dedicação e alegria, oremos, irmãos. Pelos que pensam nos mais débeis da comunidade, pelos que procuram dar remédio às injustiças e pelos que fazem o bem que podem sem ruído, oremos, irmãos. Senhor Jesus, ressuscitado, fazei-nos penetrar cada vez mais no mistério da vossa cruz libertadora. Vós que sois Deus do Pai, unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito a Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, que em todo o tempo possamos alegrar-nos com estes mistérios pascais, de modo que o ato sempre renovado da nossa redenção seja para nós causa de alegria eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo, em que Cristo, nossa Páscoa, foi revelado. Porque, vencendo a antiga corrupção do pecado, renovou o universo decaído e restaurou o género humano na sua integridade original. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas, bendito vem em nome do
todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória. Mistério da fé. Anunciar, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Maio e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantar os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, para toda a honra e glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dá ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ouvi, Senhor, as nossas preces e fazei que estes santos mistérios da nossa redenção nos auxiliem